ao 10. Vamos ler a partir do versículo 25. Lucas 10, 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse-lhe: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e lhe disse: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Aleluia. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Glória a Deus. Aleluia. Eu subi aqui com outro texto na cabeça, irmão. Mas eu não tenho problema nenhum em colocar o texto. Glória a Deus. Veja, a parábola do samaritano é uma das parábolas que mais agride qualquer sentimento cristão que a gente julga ter. Porque a parábola do samaritano, ela mais nos expõe do que nos ensina. Glória a Deus. A parábola do samaritano, ela mais funciona como um espelho do que um guia. Aleluia. Porque veja, qual o contexto em que Jesus conta essa parábola? É porque alguém fez uma pergunta para ele. Uma pergunta que parece inocente, mas é uma pergunta capciosa. Porque a pergunta que foi feita é: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Glória a Deus. E aí, Jesus ele faz uma pergunta. E a pergunta ela é muito simples. O que está escrito na lei e como você a lê? Glória a Deus. E por que essa pergunta que Jesus faz, ela é importante? Porque Jesus está estabelecendo aqui um critério muito relevante em qualquer julgamento que a gente vai fazer. O primeiro critério é o que está escrito na lei. Aleluia. O segundo critério é de qual modo eu estou interpretando o que está escrito na lei. Aleluia. Porque na lei pode estar escrito de uma forma e eu interpretar de outra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então eu posso chegar para Jesus e falar assim: Jesus, o que eu devo fazer para alcançar a minha salvação? E Jesus nos pergunta: o que está escrito na Bíblia, de que modo você está interpretando ela? Glória a Deus. Do modo como ela está escrita de fato, ou do modo como ela mais me agrada e menos me ofende? Aleluia, Jesus. Então essa é a primeira pergunta de Jesus.
E a resposta que ele dá é uma resposta citada tanto do Deuteronômio quanto do Levítico. Amarás o Senhor teu Deus acima de todo o seu coração, do seu entendimento, da sua alma, de tudo, e o seu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala, respondeste bem. Agora vai e faz. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Jesus está falando, você já sabe o que está escrito, é só aplicar agora. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Porque veja, a gente às vezes chega para Deus com as perguntas que a gente já sabe a resposta. Só que a gente não aceita a resposta que está nesse livro. Aleluia. Então a gente vem para Deus esperando que Ele dê uma outra resposta. Os pastores sabem disso daqui muito melhor que eu. Às vezes a gente recebe alguns irmãos para pedir algum aconselhamento, e ele vem contar a história e fala assim, pastor, o que eu devo fazer? Só que ele já sabe o que ele tem que fazer. Aleluia. Ele só está esperando uma validação de uma outra pessoa Glória a Deus. do que o desejo dele está querendo fazer, mas não do que de fato ele tem que fazer. É alguém que chega e fala assim, eu preciso validar a minha razão, porque eu não sou capaz de aceitar o que a Bíblia está me dizendo. E a gente é muito capaz de trocar a Bíblia para poder validar as nossas doutrinas. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Você está aí, crente? Aleluia. Só estou conversando. Glória Glória a é Deus. a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí, olha o que o texto vai falar. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não é nós. Glória a Deus. Jesus fala, vai lá e ame o seu próximo. A gente fala, Senhor, tá, mas quem que é o meu próximo? Tem que ser da mesma igreja que eu? Glória a Deus, aleluia. Tem que ser da mesma linha teológica que eu? Tem que ser da mesma denominação que eu? Quem é o meu próximo? E a pergunta dele é uma pergunta facciosa. Porque o que ele esperava de Jesus era algo do tipo, o seu próximo são aqueles que adoram somente ao Senhor. Aleluia, Deus. Só que Jesus, ele faz o seguinte, eu não vou te responder de forma objetiva. Eu vou fazer você refletir. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Aleluia. Ele começa a contar uma história. Tinha um homem que... Como é que ele diz aqui? Descia de Jerusalém para Jericó, quando foi atacado por salteadores. Aleluia, Jesus. Jesus não fala quem é o homem. Jesus não está falando que ele nem é de Jerusalém, que está indo para Jericó, ou que ele é de Jericó, que foi para Jerusalém e está voltando. Jesus não está no endereço de quem é esse homem. Jesus só está dando informação, ele está indo do ponto A para o ponto B. De Jerusalém a Jericó. Ele foi atacado por salteadores. Roubaram tudo e o deixaram quase morto. Aleluia, Jesus. Ele não estava morto, mas quem passou longe o suficiente para identificar que ele ainda estava vivo, mas quase morto. Aparentemente morto. Glória a Deus, aleluia. E aí, Jesus ele vai elencando alguns grupos. Ele fala, ocasionalmente, por um acaso, passou um sacerdote ali. Aleluia, Jesus. Viu ele e passou de largo. Por quê? Se ele estava de Jerusalém para Jericó, é muito possível
que o sacerdote estava indo em direção a Jerusalém. Cerimônia religiosa. E se ele é sacerdote e o homem apanhou, certamente ele está ensanguentado. O texto não diz, eu só estou conjecturando. E a cerimônia judaica diz que em dias de cerimônia as vestes têm que estar limpas. Glória a Deus. Não pode ter mancha. Glória a Deus. Se você estivesse numa festa de Páscoa e você fosse identificado com a sua veste com um pingozinho de sangue, você era excluído da festa. Tinha que voltar para casa, pegar uma outra veste, fazer as purificações e voltar. Você perdia a festa. Glória a Deus. Aleluia, Deus. O que Jesus está falando é: alguém que deveria prestar socorro às vidas preferiu abraçar as liturgias. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque, olha para cá. A gente tem muito a questão dos sábados dos judeus. Só que existe um princípio que quebra as leis do sábado. Aleluia, Jesus. Alguém sabe qual é? É chamado princípio da vida. Se alguém está em período de vida, eu tenho a obrigação moral de quebrar o meu sábado para socorrer uma vida, porque uma vida vale mais do que um sábado. Aleluia, Jesus. E Jesus está falando, alguém que é especialista nos costumes, nas instruções da lei, não foi capaz de acudir uma vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aí Jesus ele dá um outro grupo, um levita. E quem eram os levitas? Era um grupo muito específico que cuidava da casa de Deus, que cuidava do culto a Deus, das cerimônias e das confraternizações religiosas a Deus. Era um grupo que prestava serviço o tempo todo na casa de Deus. Era um grupo que, quando chegavam os necessitados, eles davam ofertas para que os necessitados se alimentassem. Eles entregavam as ofertas para que as viúvas se alimentassem. Aleluia, Para que Jesus. os órfãos se alimentassem. Esse era o papel dos levitas. Aleluia, Deus. Acudir os demais e apresentá-los a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a O Deus. levita, no caso, ele viu também o homem e passou de largo. É Jesus falando, veja, não são só líderes que passam de largo na vida de muita gente. Crentes também passam de largo na vida de muita gente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque veja, quantas vezes alguém precisou de uma palavra sua e a gente fala assim, irmão, vamos deixar pronto o dia que eu já estou com pressa. Irmão, vamos marcar um outro dia porque eu estou cansado hoje. Irmão, vamos agendar para um outro momento porque agora não dá, estou muito ocupado. E às vezes aquela pessoa que está indo até nós é uma pessoa a última esperança é uma palavra de consolo, de conforto Esse nossa. mesmo, Jesus. Aleluia. Porque na mente dela estava Glória a passando Deus. vozes de suicídio. Aleluia, Verdade, Jesus. Deus. Aleluia. E nós julgamos que estamos ocupados o suficiente com as nossas ocupações a ponto de não conseguir socorrer uma vida. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus amado. E aí Jesus lhe dá um terceiro grupo. Porque os primeiros a gente consegue identificar. Porque se ele é sacerdote, ele é de um grupo muito específico, de uma linhagem muito específica, de uma tribo muito específica. Se ele é levita, ele é de uma tribo muito específica, de uma região muito específica. E aí o terceiro grupo ele diz, o bom samaritano.
Aleluia. Privilegiado se moveu de íntima compaixão. Alguém que, ao acudir aquele homem, poderia estar correndo o risco de também ser atacado. Mas ele julgou que a sua vida não era melhor que a do outro. Jesus, aleluia, Deus, é assim mesmo. Bebendo. Veja, ele não só acudiu. O texto vai falar que ele tratou dos ferimentos com óleo e vinho. São especiarias. O óleo e o vinho são especiarias que você não encontra comumente naquela época. Era pouco caro. Geralmente, vinho e óleo você tinha para festas, para receber pessoas especiais. Ele está jogando em alguém que está moribundo na rua. Porque ele está julgando que o que ele tem não é maior do que aquele que está Eita, glória a necessitado. Deus, aleluia. Aleluia. Não só isso, e o texto vai falar que ele colocou esse homem em cima do seu animal, provavelmente o jumentinho, e o levou na hospedaria. Veja, é muito possível que aquele homem ele foi puxando o jumentinho com o homem deitado. Ele foi em cima do jumentinho, pastor. Ele viu o homem, ele desceu do seu transporte, cedeu o transporte para alguém que estava moribundo e foi a pé. Glória a Deus, aleluia. A gente não sabe quanto tempo eles andaram. Glória a Deus. A gente não sabe o tempo de caminhada. A gente só sabe que ele tinha um objetivo, levar aquele homem na hospedaria. Glória a Deus, aleluia. A gente não sabe sequer o que aquele homem ia fazer em algum lugar. Ele parou a vida dele em detrimento daquela vida que estava necessitada. Glória a Deus. Quando chega na hospedaria, ele deixa o valor pago e diz ao hospedeiro: olha, cuida dele, cuida dele. E se você tiver mais gastos do que esse que eu deixei, fique em paz, porque eu vou voltar. Glória a Deus, aleluia. Porque a gente tem um certo costume, a gente, de uma forma muito generalizada, de socorrer uma vida. E a gente chega aqui no pastor e fala assim: pastor, ó, essa vida aqui é pra gente cuidar. Se vira aí, depois você me avisa como é que tá a vida, tá? A gente acude uma vida e fala assim: olha, se precisar de alguma coisa, vai lá e me procura. E esquece que se o irmão não for procurar, a gente não vai atrás também. Glória a Deus, aleluia. Eu estou falando de uma forma muito genérica, mas muito possivelmente esse moribundo seja um colega de trabalho nosso. Muito possivelmente esse moribundo seja algum familiar nosso. Verdade. Algum amigo que a gente deixou de falar. Algum amigo que talvez a gente olhe e fale assim: esse cara só tem problema na conversa. Você vai conversar, ele nunca consegue desenvolver a conversa, ele só fala de problema.
Ele manda mensagem, a gente vê e fulano mandou mensagem. Deve ser mais algum problema que ele está passando. Não estou passando isso hoje não. E ele falou, olha, o que exceder desse gasto, eu volto que eu vou pagar. Fique em paz. Ele está dando a segurança de que aquela vida vai sair dali melhor do que quando ela entrou. Glória a Deus, Deus bendito. Que ele vai se assegurar desse processo. E aí Jesus ele faz uma pergunta. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado? E essa pergunta é maravilhosa. Porque ele está perguntando qual desses três se aproximou. Ele está perguntando quem foi o próximo dele. Porque quando esse fariseu ele pergunta para Jesus quem é o meu próximo, ele está querendo identificar algum grupo identitário que ele possa ajudar. Quando Jesus termina a história, Jesus está falando para ele, você é o próximo de alguém. Glória a Deus, aleluia. É você que tem que se aproximar independente de quem seja. Meu Deus, Glória a Deus, Senhor aleluia. Jesus. Glória a Deus. Quem é o meu próximo? Todo aquele de quem eu me aproximo. Oh, Jesus. Glória a Deus. Quem é o meu próximo? É o meu vizinho. Quem é o meu próximo? É o meu colega. Quem é o meu próximo? É o meu filho. Quem é o meu próximo? É meu esposo, é minha esposa. Quem é o meu próximo? Todo mundo de quem eu chego perto. Esse é o meu próximo. Glória a Porque na verdade não é ele que é o meu próximo. Eu que sou o próximo dele. Aleluia, Jesus. Porque é eu que tenho que me aproximar dele. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quem é o meu próximo? Bruno, Glória a Deus. mas não vem ninguém na minha mente. Pode ter certeza, em algum momento vai vir. Glória a Deus, aleluia. Aquela pessoa que você olha e fala assim, poxa, que saudade dessa pessoa no culto. Mas a gente não manda uma mensagem assim, irmão, você fez falta no culto essa noite. Aquela pessoa que já tem um tempo que não aparece, a gente não fala, irmão, o que está acontecendo? Está tudo bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Aquela pessoa que está abatida e a gente fala, e a gente não fala, olha, irmão, você está ficando um pouquinho abatida, aconteceu alguma coisa, quer conversar? Depois do culto a gente tira 5 minutinhos, vamos conversar, desabafar. Meu Deus, é assim mesmo, Jesus. Glória a Deus. Quem é o meu próximo? Glória a Deus. E qual que é o problema desse fariseu? O problema desse fariseu é que esse fariseu é nós. Que a gente sempre fica se julgando a Deus, perguntando, quem o Senhor quer que eu ajude? E Deus já fala pra gente, quem está do seu lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, querido, aleluia. Meu Deus. Bruno, mas eu estou bem, eu sempre sou generoso, eu ajudo como posso. Glória a Deus por isso. Mas veja, o que Jesus está cuidando aqui no coração desse fariseu não é somente as práticas, é o coração de quem faz. Aleluia. Aleluia. Lembra de Elias? Elias, num ringue de ofertas, ele derrotou quase mil sacerdotes de Azerá e de Baal. Glória a Quase Deus. tudo. Glorioso. Quando ele recebeu a notícia que Jezabel falou, olha, eu mudo de nome se esse cabra não estiver morto até amanhã. O texto diz que Elias teve medo e fugiu. Aleluia, Jesus. É verdade. Jesus. Ele teve medo, fugiu. É fácil. Glória a Deus. Que profeta é esse que faz cair fogo do céu, mata quase 1000 cabras Aleluia, Jesus. e morre por conta de um WhatsApp?
Glória a Deus, aleluia. Ele foge e no meio do deserto ele encontra um pé de zimbro. O pé de zimbro não faz sombra. O texto diz que ele se deita no pé de zimbro e fala: Deus, chega, para mim já deu. Mata logo, eu não sou melhor que meus antepassados. Acaba aqui. Glória a Deus. Aí vem o anjo e fala para ele: Elias, faz o seguinte, levanta, come e anda, vai. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele anda mais um pouco, entra na caverna. Quando ele entra na caverna, o anjo aparece lá e fala assim: Elias, come, levanta e come. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Aí o texto diz que o Senhor passou, junto do Senhor passou o vento, mas o Senhor não estava no vento. Elias ficou quietinho, nem se mexeu. Glória a Deus. Caiu fogo, deu terremoto, Elias ficou parado. E aí o Senhor aparece numa brisa e o anjo fala assim: põe de pé na porta da caverna. Elias vai para a porta da caverna e Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? Aí Elias ele responde: Elias é nós. Eu tenho te servido há tanto tempo. Aleluia. Eu estou sozinho nessa caminhada. E estão vindo atrás de mim. Aleluia, Jesus. Deus falou: perfeito. O que mais? Qual que é o seu desabafo? Porque eu estou sozinho, eu enfrentei sozinho aquela galera. Maravilha. Vou te dar por isso. Aleluia, Jesus. Faz o seguinte, Elias. Vai numa região tal. Quando você chegar lá, você vai ungir fulano ali. Você vai levantar ciclano ali. Você vai ungir um tal de Eliseu para ser profeta no seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Será que para você não está demais? Levanta outra. Eita, Jesus. Aleluia. Meu Deus. Glória Glória a a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E mais, Elias, só para te avisar, tá? Eu tenho mais 7 mil que não se prostraram. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem é o meu próximo? Oh, glória. Glória a Deus. Quem é o meu próximo? Que a gente se apega em pessoas que estão ao nosso redor, como pessoas que vão nos acompanhar a jornada inteira, às vezes não é. Quem é o meu Aleluia, próximo? Jesus. Lembra de Geazi, a irmã, esqueci o nome dela. A irmã Meire trouxe uma palavra uns dias atrás da escola de profetas. O capítulo anterior só apresenta como servo de Eliseu Geazi. Ele vai atrás de Naamã, atrás das ofertas de Naamã e fica leproso. Quando Aleluia. ele volta, Eliseu fala: porventura não foi o meu coração contigo quando tu foste atrás do homem que eu falei que eu não queria receber oferta? Deus. E por conta disso a tua geração vai ser leprosa. Aleluia, Jesus. Aí pula o capítulo. Quando pula o capítulo, diz o texto: um certo dia, um grupo de profetas, onde estava esse grupo? Escondidos. Porque são os próximos que a gente não procura, mas que a gente deve ser. Glória a Deus, aleluia. Porque quando o nosso coração ele é egoísta, só pensa na gente, como o coração do fariseu, a gente só enxerga a gente no contexto. Quando a gente começa a ser o próximo de alguém, a gente enxerga 7 mil que não se próximam. Aleluia. Glória a A gente Deus. enxerga uma escola de profeta que não foi acabada. Aleluia a Deus. Tremendo. Porque quando você está com Geazi que vai embora, alguém diz: acabou o ministério profético. Só que quando Deus revela aos próximos que existem, Deus fala: olha, o lugar está pequeno, vamos descer, cortar a lenha para permitir a tenda, porque está pequeno de profetas aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Quando você é o próximo de alguém, você expande o reino de Deus. Glória a Deus, Quando aleluia. você é o próximo de alguém, você expande o Evangelho de Cristo. Glória a Jesus, Quando aleluia. você é o próximo de alguém, a cura de Cristo alcança corações e famílias. Aleluia. Às vezes a oração que a gente pede para Deus na nossa vida é a resposta que nós somos na vida de alguém. Deus, eu quero muito que o Senhor me use. Deus quer te usar na vida de alguém. Glória a Jesus, aleluia, Pai. Deus, eu quero que o Senhor restaure a minha família. Mas Deus está te usando para restaurar não só a sua família, mas a família de Aleluia, Deus. Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bruno, e o que eu preciso fazer? Como isso é escrito. Eita, Jesus, aleluia. Você já sabe. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vai, faz. Estoura de pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bendito. Mensagem mais pastoral, tá, irmão? Aleluia. A gente precisa não só de mensagem profética, mas também de mensagens pastorais. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quem é o seu próximo? Quem é o próximo que está nesse momento falando, Deus, glória a Deus, para mim já deu. Quem é o próximo que a gente tem que se achegar perto para falar assim, irmão, Deus não tem como, porque a gente ainda tem uma jornada para caminhar. Glória a Deus, aleluia. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo para chegar nos meus líderes e falar, desçamos e cortamos lenha por todo lugar para ficar pequeno? Quem é o meu Glória a próximo? Deus, aleluia. Bendito. Quem é o meu próximo para falar, presbítero, está tudo bem, precisa de alguma coisa? Quem é o meu próximo? Feche seus olhos. Quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, ele ensinou um princípio muito lindo. Que ele fala, Senhor, perdoa-nos, assim como somos perdoados. Glória a Deus, aleluia. É verdade. Quando ele está ensinando sobre o Sermão da Montanha, ele fala, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançaram a misericórdia. Quando Deus te coloca perto de alguém, é porque você já tem como ajudar essa pessoa. Você já tem os recursos para ajudar essa pessoa. Você já tem as palavras para ajudar essa pessoa. Aleluia, Jesus. Só nos falta ter íntima compaixão de nos colocar no lugar dessa pessoa. Ou melhor, de colocar essa pessoa no nosso lugar. Aleluia, Jesus. Assim como Cristo se colocou no nosso lugar, é obrigação nossa ser o próximo de alguém e colocar alguém no nosso lugar. Aleluia, Jesus. Senhor, guarda o nosso coração. Nos ensina a ser os próximos de alguém. Senhor, faça com que esse homem viajante, moribundo e quase morto, não seja visto por mim, passado por mim de largo, mas que eu tenha íntima compaixão e socorrer ele. Senhor, que o meu coração ele seja alcançado por um coração generoso, um coração que não enxerga só a mim, mas que eu consiga enxergar 7 mil que ainda te servem, Aleluia, Jesus. que não largaram a jornada. Aleluia. Senhor, que o meu coração ele seja voluntarioso e disposto a cortar lenhas para aumentar a tenda dos profetas. Aleluia. Porque o princípio, aliás, o objetivo principal é a expansão do seu reino, é o crescimento da sua casa, é o Evangelho alcançando vidas,
Senhor, que nós tenhamos compaixão de cuidar dos nossos irmãos aqui dentro, dos nossos próximos no nosso convívio e daqueles que nós não conhecemos. Que nós não venhamos nos apegar a títulos, mas que a nossa função seja, Senhor, ser um Cristo na vida de alguém, um resgatador na família de alguém, na vida de alguém. Senhor, nos dê um coração como de Cristo, para que assim como o Senhor se colocou no nosso lugar, nós possamos nos colocar. Nós possamos colocar os outros no nosso lugar, socorrendo, ajudando, acudindo, fortalecendo, alimentando, Senhor, para que o seu nome venha a ser glorificado. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Amém.